Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando agora mais uma conversa aleatória na sua companhia. Como sempre, a cada semana um conteúdo diferente. E quem vem conversar comigo hoje é o nosso convidado mais do que de casa, aqui no Conversas Aleatórias, o neurologista Emerson Milhorim. Como você está, Emerson? Muito obrigado, Giandre. Vamos bem. E é um prazer estar com você e com os ouvintes aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso. Emerson, depois daquela publicação que a gente fez do episódio sobre o TDAH, eu recebi várias mensagens de ouvintes e o que muitos me perguntaram era a relação do TDAH com o autismo. E hoje eu repasso a pergunta para quem entende do assunto, você. Muito obrigado, bondade sua. Então, são temas bastante interessantes, mas são temas independentes, porque eles não vão acontecer ao mesmo tempo. Como assim? Então vamos tentar explicar em linhas gerais. O diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pressupõe uma criança, um adolescente ou um adulto. No caso do adulto, a questão do déficit de atenção deve ter começado durante a infância ou, no máximo, na adolescência. No adulto, então, seria apenas uma continuidade desse problema. Mas o diagnóstico de TDAH, o diagnóstico de TDA, transtorno de déficit de atenção, ele pressupõe uma pessoa com inteligência normal, mas com dificuldades executivas decorrentes da falta de atenção, da falta de concentração, da falta de organização e da falta de gerenciamento do tempo e gerenciamento de prioridades. Então, você tem pessoas com inteligência normal, mas dispersas, desatentas e com sérios problemas de gerenciamento de prioridades, que agem por impulso, buscando sempre um alívio ou recompensa de forma imediata. Basicamente, para que a gente faça um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, então nós temos uma pessoa sem outras patologias que levem a algum grau de atraso mental. Por outro lado, nós hoje evitamos falar a palavra autismo. Nós falamos no transtorno do espectro autista, onde abre-se um leque e dentro desse leque, dentro desse conjunto, nós temos desde formas bem leves de autismo, que praticamente não atrapalham a cognição, ou seja, não atrapalham a inteligência, a capacidade de aprendizado, desenvolvimento de linguagem, raciocínio lógico, etc., até formas severas de autismo, com retardo mental grave, e além desse grave retardo mental, com distúrbios comportamentais terríveis, onde a criança e posteriormente o adolescente ou adulto sequer consegue desenvolver linguagem. Então, dentro do espectro autista, nós temos, via de regra, algum grau de comprometimento cognitivo. O nome autismo ou transtorno do espectro autista vem basicamente da palavra auto. Então, uma pessoa autocentrada. Normalmente existe uma dificuldade de expressão do afeto. Normalmente percebe-se na infância, já na primeira infância. Então, é uma criança fechada em si mesmo, com movimentos repetitivos, com gestos repetitivos, que adora movimentos ou objetos circulares, uma criança circunspecta, normalmente com alguma dificuldade de linguagem, de verbalização e com graus variáveis de deficiência intelectual, desde a normalidade até deficiências graves. E dentro do espectro autista, nós temos alguns casos particulares. Por exemplo, a síndrome de Asperger, onde você tem pessoas que beiram ou atingem um nível de genialidade em termos de raciocínio, conhecimento, lógica, matemática, física, etc.,
têm uma capacidade de aprendizagem absurdamente elevada, por outro lado, são socialmente incompetentes. Se você faz uma brincadeira com uma pessoa portadora de Asperger, ela não consegue compreender a brincadeira. Ela tem dificuldade de socialização, ela cria rotinas e se torna basicamente escrava daquela rotina. Na cultura geral, na cultura televisiva, né, moderna, nós temos alguns exemplos clássicos de pessoas teoricamente com Asperger. Por exemplo, na série The Big Bang Theory, o Sheldon, né, que é um físico teórico, ele tem claramente síndrome de Asperger. Na série Criminal Minds, o Dr. Spencer Reid, a série terminou esse ano, na 15ª temporada, claramente o Dr. Reid também tem Asperger. E você tem outras coisas. Aqueles que são mais avançados nos anos, né, que lembram ali do final da década de 80, não é o seu caso, Jean, mas é o meu, né? Então, um filme que deu um dos Oscars para o ator Dustin Hoffman, um filme chamado Rain Man. Dustin Hoffman e o Tom Cruise no início da carreira. Esse filme é de 89, se não me falha a memória. O Dustin Hoffman faz o irmão mais velho do Tom Cruise com síndrome de Savant, que, entre aspas, é o idiota sábio, que é um paciente ou uma pessoa, paciente também, por que não, com déficit mental, com retardo mental claro, mas com habilidade matemática absurda, mas direcionada especificamente para isso. Eu já tive no consultório adolescentes, 14, 15 anos, que mal foram alfabetizados, mas têm uma memória fotográfica e uma capacidade de desenho, uma capacidade gráfica absurda, que chega a espantar. Né? Então são alguns tipos particulares de autismo, né? Mas nós temos desde pessoas praticamente normais ou normais, mas com alguns traços de autismo, até retardo mental gravíssimo. Emerson, e clareando um pouco mais, em termos de definição, como que seriam essas diferenças entre o TDAH e o autismo? Ótimo. O transtorno de déficit de atenção, TDA, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, então pressupõe uma pessoa, criança, adolescente ou mesmo adulto, com inteligência normal, mas com sérias dificuldades de atenção, concentração, organização e gerenciamento. É uma pessoa que tem um potencial imenso, muitas vezes beira a genialidade, mas que tem o que nós chamamos de déficit executivo. Ele sabe o que tem que fazer, mas não consegue executar o que deveria. Já no caso do autismo, como a gente disse, né, existe uma gama, um leque amplo de dificuldades cognitivas, ou seja, né, de dificuldades de intelecto que caminham da normalidade ou da quase normalidade até o retardo mental absoluto grave. Bom, então, pergunta dos nossos ouvintes aí respondida. É claro que quando vem alguém que entende do assunto, fica muito melhor de compreender. Agora, Emerson, mudando um pouco o assunto e permanecendo na neurologia, quando a gente ouve no termo médico, né, o indivíduo teve um rebaixamento na consciência, o que significa isso? O que são esses níveis de consciência? Perfeito. Essa é uma questão bastante interessante e é muito comentado para as pessoas que trabalham ou que tiveram que passar algum tempo, se não trabalham em hospital, em pronto-socorro, em UTI, que tiveram familiares internados ou amigos, né, que conviveram alguns dias nesse ambiente. A consciência, ela vai desde o estado de vigília absoluto, o que significaria vigília? É como estamos aqui agora conversando no Conversas Aleatórias. Eu estou plenamente acordado, com meus reflexos aguçados, compreendendo, ouvindo, dialogando com você, explanando aqui para os nossos ouvintes. Então eu estou 100% acordado, desperto e consciente de tudo que me cerca e do que eu estou dizendo, ouvindo, interagindo com vocês. Então eu estou com o meu nível de consciência normal. Rebaixamento do nível de consciência é medido por uma escala que existe desde a década de 70, ela foi criada num congresso realizado em Glasgow, na Escócia, e a escala
de coma de Glasgow, ela vai desde o 15, que é o paciente consciente, lúcido, bem acordado e plenamente orientado, como estamos aqui. Ele recebe então 15 pontos nessa condição e vai rebaixando a numeração até 3 pontos, que seria o coma absoluto e irreversível. Então, quando a gente assiste filme e os socorristas chegam no hospital e fala Glasgow 9, Glasgow 8, é sobre isso que eles estão falando. Exato. E aproveitando o seu gancho, um Glasgow 8 é aquele limiar, porque normalmente existem exceções, mas se desprezarmos as exceções, 8 pontos na escala de Glasgow, ele já pressupõe provavelmente uma assistência ventilatória, uma intubação preventiva para preservação de vias aéreas do paciente, provavelmente uma necessidade de ventilação mecânica. Então, 8 pontos na escala Glasgow provavelmente já podemos considerar coma. E quanto menor a pontuação, mais profundo e mais perigoso esse nível. Se me permite, seria interessante diferenciar rebaixamento do nível de consciência daquilo que é chamado de delírio. Rebaixamento do nível de consciência é medido em graus ou degraus e, portanto, dá uma ideia de algo quantitativo. Se é que isso é possível em medicina. Por outro lado, se um paciente delira, por exemplo, um paciente psiquiátrico em surto, nós não falamos rebaixamento do nível de consciência, nós falamos em alteração no conteúdo do pensamento. Então, por exemplo, um paciente que é portador de esquizofrenia, está em surto psicótico, ele está ouvindo vozes, ele está delirando, ele se sente perseguido, ele sente que há uma trama que o envolve, que o enreda e aquilo ameaça a vida dele, ele jura para você que ele ouve e vê aquelas coisas acontecendo, ele não está em rebaixamento do nível de consciência, ele está em surto psicótico, num quadro delirante, onde a alteração é no conteúdo do pensamento e não no nível de consciência. Possivelmente não tem lesão cerebral. Não, normalmente não há lesão cerebral. O delírio vem de alterações químicas cerebrais que influenciam o pensamento. Que tipo de alterações químicas seriam essas? Essa é uma pergunta muito legal. Assim como todos os órgãos, a bem dizer, todos os órgãos do nosso corpo são regidos, são regulados por hormônios. Dentro do cérebro, o hipotálamo, a hipófise, a glândula tireoide, no homem os testículos, nas mulheres os ovários, o pâncreas produzindo insulina e substâncias digestivas, as glândulas suprarrenais produzindo adrenalina, produzindo cortisol, etc. Então o nosso corpo ele é todo regido, todo governado por hormônios e as nossas emoções também são reguladas quimicamente por hormônios, e os hormônios cerebrais que participam da transmissão das informações são chamados de neurotransmissores. O excesso do neurotransmissor chamado dopamina pode levar a um quadro de delírio psicótico. Então, nesse caso, a medicação ela vai fazer o controle desses níveis de dopamina no organismo? Sim, no caso do paciente em surto psicótico, lembrando que esse é um terreno que foge um pouco à neurologia, né? É um terreno basicamente campo de atuação dos colegas psiquiatras, mas, por que não de comentar, o controle dos quadros de delírio, o controle dos quadros psicóticos é um controle químico. Basicamente, você tem que trazer esses níveis de neurotransmissor, no caso aí principalmente dopamina, para níveis normais. Com a quantidade liberada no cérebro, no caso desse neurotransmissor, a dopamina, voltando a parâmetros normais, o delírio desaparece. O excesso de dopamina, então, ele vai causar todas essas alucinações, esses delírios que você comentou. Os outros neurotransmissores, eles também desregulados, vão desencadear outros quadros clínicos? Com certeza, com certeza. Falando especificamente de dopamina, esse hormônio neurotransmissor, né? Porque precisamos apenas fazer um adendo que vai ajudar o nosso ouvinte a compreender. Os neurônios, as células cerebrais, elas se comunicam e essas comunicações, o ponto de encontro onde um neurônio se comunica com outro, esse ponto de comunicação chama-se sinapse.
Quando eu aprendo algo novo, é porque houve a criação de novas sinapses. Neurônios que não se comunicavam passam a se comunicar. Isso, inclusive, a prova biológica disso, in loco, rendeu o Prêmio Nobel de 2000 para o Eric Kandel. É um cientista austríaco, radicado nos Estados Unidos desde a adolescência. Mas voltando à sua pergunta, no caso da dopamina, é tão interessante porque uma dopamina muito elevada ela pode levar a um quadro delirante, psicótico. Mas baixos níveis de dopamina no lobo frontal ocorrem no TDAH. Então eu preciso de um nível adequado de dopamina para que eu me concentre, me mantenha focado, atento e organizado. Mas se essa dopamina passa do ponto, eu posso entrar em um quadro delirante. Entendi. E a gente já falou em outros episódios que a medicação ela é muito importante nesse controle desses níveis. E mesmo assim a gente ainda vê na sociedade uma cultura de preconceito com a medicação neuropsiquiátrica. Ainda é muito evidente, muito arraigado esse preconceito? Jandre, vem melhorando, o nível cultural da população geral vem melhorando, né? Nós que estamos há mais de 20 anos, né, nessa labuta, a gente vem observando uma melhoria, né? O conteúdo, as pessoas têm mais acesso à informação, para o bem e para o mal, né? As mídias eletrônicas ajudaram na divulgação, tenho certeza que muito mais para o bem, sem dúvida alguma. Mas respondendo a sua pergunta, por exemplo, vamos tomar, por exemplo, um quadro de depressão. Como surge um quadro de depressão? Basicamente, um quadro de depressão, a grosso modo, os meus colegas neurologistas e psiquiatras, por favor, não me condenem por isso, mas a grosso modo, uma forma de explicar depressão seria, por um lado, química cerebral, porque um outro hormônio cerebral que nos interessa, serotonina. Serotonina, as conexões cerebrais entre as áreas de emoção do nosso cérebro, na base do cérebro, sistema límbico, com o lobo frontal. As áreas de consciência, de razão, de raciocínio estão no lobo frontal, áreas que nós comandamos. Então, as emoções influenciam a razão. Nós somos educados para dominar as emoções. Isso não é plenamente possível. Para que eu domine as minhas emoções, essas emoções têm que estar quimicamente bem reguladinhas. Senão, a minha razão não vai comandar a minha emoção. É a emoção que vai atrapalhar a minha racionalidade. Mas pegando o exemplo, voltando ao exemplo da serotonina, serotonina está envolvida em sinapses que nos dão a sensação de alegria, bem-estar, tranquilidade, paz. Um outro hormônio muito importante, noradrenalina. Noradrenalina está relacionada ao ânimo, à disposição, está envolvida na regulação do sono. Então, se o meu cérebro, por razões genéticas, por desgaste, por sobrecarga de trabalho e tudo mais envolvido, se o meu cérebro não está conseguindo manter níveis adequados de liberação de serotonina e de noradrenalina, vão piorar as minhas sensações de alegria, de tranquilidade, no caso da serotonina, de disposição, de ânimo, vai piorar meu sono em relação à carência de noradrenalina. E muito da depressão vem disso. E as medicações, obviamente, as medicações estão inseridas nesse contexto porque elas são capazes de nos dar uma melhora em relação a sintomas, deixando bem claro isso, de 50% a 60%. Há um alívio indubitável nisso. Por outro lado, a depressão não é apenas química cerebral. Há que se ver também os hábitos da pessoa, as memórias da pessoa, como essa pessoa vem vivendo, como essa pessoa enfrenta e tenta resolver problemas, como ela reage. Então, toda a base psicológica dessa pessoa precisa ser retrabalhada. E isso é feito com qualidade de vida, com exercícios físicos, com redução do nível de estresse e principalmente com psicoterapia clínica de qualidade. Então, aí seria 50% a 60% medicação e o restante, terapia de qualidade, qualidade de vida, acompanhamento sério. Perfeitamente. Eu sempre trabalho com os nossos pacientes nessa proporção. Uma coisa não vive sem a outra. Eu não posso medicalizar tudo. E mesmo um grande psicólogo, a gente brinca que ele não deve psicologizar tudo. Nós temos que trabalhar,
Porque entenda, nós temos a consciência e nós temos o nosso subconsciente. Eu posso nem me lembrar de forma consciente do que me desagrada, mas se eu ouço, eu vejo algo que ativa no meu subconsciente uma memória desagradável, mesmo que na minha consciência eu não lembre de onde aquilo vem, vai desencadear uma série de reações químicas que aprofundam a minha depressão ou elevam o meu nível de ansiedade e eu nem mesmo entendi por quê. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho quimicamente, eu preciso também trabalhar psicologicamente nessas memórias. Um não vive sem o outro. Emerson, e grande parte do preconceito, pelo menos no meu entendimento, eu creio que ele vem daquela imagem de um paciente psiquiátrico dopado, completamente dopado após tomar uma medicação. Creio que hoje a evolução da farmacologia, né, dos medicamentos deve ter mudado muito, né, e nem sempre você tem uma pessoa que fica dopada ao tomar um antidepressivo, por exemplo. É verdade. Estávamos começando a conversar agora há pouco, né, e eu acabei desviando para a questão do tratamento medicamentoso somado ao tratamento psicológico e aos hábitos e condições de vida. Mas o que você disse é a pura verdade. Existe uma coisa estigmatizada e é cultural, ou falta de cultura, algumas vezes, se me permitem. Por exemplo, ninguém em sã consciência chega para um paciente diabético e sugere que ele pare de tomar insulina. Ninguém em sã consciência chega para o paciente hipertenso e sugere para ele parar de tomar o remédio de pressão. Se você estiver tomando uma medicação para a glândula para suprir hormônio da sua glândula tireoide que está enfraquecida por algum motivo, ninguém te sugere parar. Mas sempre aparece alguém que sugere que você pare de tomar, por exemplo, um antidepressivo ou um ansiolítico. Na verdade, o diabetes é uma doença química hormonal. A hipertensão é uma doença, entre aspas, química hormonal. Os problemas tiroidianos dizem respeito a questões químicas hormonais. A menopausa, a andropausa são questões químicas hormonais. Mas a depressão e a ansiedade, em grande parte, também são químicas e hormonais. E houve, como você disse, né, com muita propriedade, houve uma evolução muito grande. Hoje você pode tratar diversos quadros neurológicos e psiquiátricos e ter uma vida absolutamente normal, até melhor do que você tinha antes, sem ficar dopado e sem criar dependência. Isso é plenamente possível e ao alcance de praticamente todos nós. Então, resumindo, o remédio ele pode ajudar e ele vai ajudar desde que bem receitado, sendo acompanhado por um profissional sério e uma equipe multidisciplinar aí para suprir e fechar todo um conjunto. Emerson, mais uma vez, te agradeço por responder as nossas perguntas. Em breve a gente volta para gravar mais um episódio no Conversas Aleatórias. Um abraço para você. Jandre, mais uma vez o meu obrigado. Um abraço a você e aos seus ouvintes e é sempre um prazer estar aqui. Agora, além de poder acompanhar o nosso podcast em qualquer plataforma de streaming, você também pode ouvir o Conversas Aleatórias no YouTube. O link está no meu perfil do Instagram, @FaleComGeandre. Vai lá!